Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem tá chegando aí, se inscreva no meu canal, ativa as notificações, deixe seu like, comenta, compartilha para receber o conteúdo aí do meu canal, receber as novidades e me dar uma força na divulgação, tá bom? Hoje eu tô trazendo para vocês mais um transtorno e vou estar falando sobre o transtorno de personalidade narcisista, porque para quem não sabe, este é um transtorno e a gente precisa falar sobre isso porque cada vez mais nós convivemos com pessoas que apresentam algum tipo de narcisismo, seja no relacionamento amoroso, seja no trabalho, seja na escola, na universidade, enfim. Os casos são muito altos, então a gente precisa conhecer um pouco sobre esse transtorno para a gente poder se defender e saber lidar com eles, tá, pessoal? Porque é uma condição psiquiátrica em que o paciente ele se sente melhor que os outros, ele se sente acima do bem e do mal. Então, geralmente, eles tentam diminuir as pessoas, porque eles acham que eles estão ali, ó, acima de qualquer um. Então, as conquistas deles são melhores, tudo que eles têm, eles acham que são superiores às pessoas e muitas vezes eles buscam conviver com pessoas que vão oferecer algum tipo de privilégio para eles, porque os narcisistas, eles têm um desejo de sucesso e de poder ilimitado. Eles querem sucesso, eles querem dinheiro, eles querem poder, eles são capazes de tudo para conseguir isso. Então, geralmente, eles diminuem as pessoas que eles consideram que são inferiores e buscam conviver com pessoas que vão oferecer alguma coisa para eles. Geralmente, eles têm essa necessidade de falar sobre essas conquistas, falar da vida deles, das coisas que eles conseguem, da forma como eles conseguem. Eles acreditam que são especiais, que têm dons especiais, então eles buscam monopolizar ali uma conversa para que as pessoas acreditem que eles são ali, ó, donos do poder e do sucesso, que eles estão assim, ó, acima da linha de avaliação de qualquer um. Então, pessoal, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, ele traz alguns sintomas que são sinais de quando a pessoa é uma pessoa narcisista, né? O primeiro deles é a grandiosidade, esse sentimento de ser grande, de ser especial, de estar acima de todos. Geralmente eles apresentam este sintoma. Outra coisa, se acham especiais, querem falar sobre os seus feitos, sobre tudo que eles fazem, sobre os dons que eles têm. Então, geralmente, eles buscam ali, ó, persuadir as pessoas para que as pessoas acreditem que eles são aquelas pessoas fenomenais, né? Outra coisa, geralmente eles são invejosos. E o narcisista, ele nunca vai reconhecer que ele é uma pessoa invejosa. Geralmente ele faz o quê? Ele fala que as pessoas é que têm inveja deles. Porque como eles se acham assim grandes, poderosos, eles acham que as pessoas sempre vão buscar ter inveja, ciúme, rivalidade com eles. Então, eles têm esse aspecto de sentir inveja dos outros, mas dizem que as pessoas têm inveja deles, tá? Eles não têm limite para sonhar, eles querem poder, eles querem sucesso acima de tudo. E isso é muito preocupante, porque há casos em que a pessoa ela pode se frustrar. Porque nem todo mundo consegue conviver com uma pessoa narcisista. Então isso pode gerar neles, geralmente, um sentimento de frustração. Porque segundo uma pesquisa de universidades de Nova York, há dois tipos de narcisistas. Primeiro, essas pessoas que são essas pessoas grandiosas, né? Esses narcisistas grandiosos, que são comunicativos, né? Que tomam iniciativa, que controlam o ambiente em que elas vivem. Essas pessoas que são comunicativas, então elas falam de forma muito fácil e elas conseguem convencer as pessoas, porque elas são alegres, né? Tem um alto astral. Então esse é o primeiro tipo de narcisista, aquela pessoa grandiosa, aquela pessoa que lidera ali, que corre atrás. Mas também, segundo essa pesquisa feita por universidades de Nova York, existem também os narcisistas, que são pessoas inseguras,
né? Aqueles que são sensíveis, né? Vulneráveis, são tímidos, geralmente podem apresentar depressão ou algum tipo até de dependência química. Então, para um narcisista admitir que ele tem esse transtorno é muito difícil, porque geralmente ele chega num consultório médico para falar de outros problemas, ou seja, problemas secundários. Eles vão tratar ali uma depressão, um problema com alcoolismo, um problema com droga, um problema de ansiedade. É muito difícil eles procurarem ajuda para tratar esse transtorno, até porque eles não reconhecem que o têm. Então é muito difícil, mas o diagnóstico ele precisa ser feito por um psiquiatra, né? É difícil diagnosticar, porque é através da anamnese e da terapia que o psiquiatra vai avaliar se a pessoa tem esse transtorno ou não. Mas geralmente é difícil entender a profundidade do quadro, o nível em que está, porque esse transtorno ele se confunde com outros transtornos de personalidade, como borderline, antissocial. Então, como ele tem alguns sintomas parecidos com outros transtornos, é difícil às vezes do psiquiatra avaliar, mas o paciente, através da anamnese e através da terapia, ele vai deixando ali escapar alguns sinais, porque se relacionar com uma pessoa narcisista não é fácil, principalmente num relacionamento amoroso. Porque eles geralmente não procuram pessoas iguais a eles. Geralmente eles procuram se relacionar com pessoas sensíveis, pessoas que são fáceis de manipular, porque eles querem estar ali, ó, no controle da situação. Então eles preferem se relacionar com essas pessoas que para eles vão ser ali, vão representar ali uma segurança, porque eles vão controlar, manipular aquela pessoa, do que se relacionar com uma pessoa que às vezes vai apresentar algumas características que eles têm, porque eles não querem bater de frente, eles querem estar sobre o poder. Eles querem estar ali, ó, monopolizando. Então é muito difícil. Se você entrar num relacionamento com uma pessoa narcisista, é muito difícil de você sair. Porque essa pessoa, ela vai fazer uma lavagem cerebral em você, ela vai te convencer de muitas coisas e que você depende dela, principalmente se essa pessoa tiver um tipo de domínio financeiro em cima de você. Então, geralmente é difícil sair desse relacionamento, porque eles estão ali, ó. Eles estão ali a todo momento e tudo que você fizer para vacilar, eles vão apontar, eles vão te jogar para baixo para você se sentir mal e se sentir ali, ó, presa a eles. Então é importante a gente observar, porque pessoas com esse transtorno podem atrapalhar a vida da gente. No trabalho, então, nem se fala, porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa narcisista. Ninguém aguenta aquela pessoa falando o tempo todo do que ela faz ou do que ela deixou de fazer, diminuindo as pessoas, sendo orgulhosas, porque eles são orgulhosos. Então é muito difícil conviver. E no relacionamento amoroso é mais difícil ainda. Então, se você aí conhece alguém da sua família, um namorado, um ficante, um amigo que apresenta algum destes sintomas que eu falei aqui para vocês, fale com essa pessoa, indique para ela procurar algum tipo de terapia, porque de cara a pessoa não vai querer fazer. Ela não vai querer ajuda, ela não vai querer fazer terapia, ela não vai querer conversar com um profissional da saúde mental, ela vai se negar. Mas é preciso procurar, porque há formas, existem estratégias para lidar com isso, né? Porque essas pessoas elas podem desenvolver outros problemas, como eu citei, a depressão, a ansiedade e a frustração, porque nem sempre eles vão atender às expectativas dos outros e nem às expectativas deles mesmos. Então eles podem às vezes sofrer com essa situação, sofrer com esse jeito, com esse transtorno, porque como eu falei, é um transtorno, é um quadro psiquiátrico, a pessoa precisa tratar. E tudo isso é através da terapia cognitivo-comportamental e através da terapia de apoio para ajudar a pessoa, né, a conviver com os demais, a se tornar um pouco mais neutra, né, porque eles têm essa necessidade de aplauso, de atenção, de ser reconhecido. E muitas vezes não há necessidade disso, ninguém precisa saber, né, ali o que você faz, o que você deixou de fazer.
Então, pessoal, eu quis trazer esse tema de hoje porque a gente vê, né, na televisão, na internet, cada vez mais pessoas que apresentam esse tipo de transtorno. Então, eu quis falar um pouco mais sobre ele para vocês entenderem, puderem fazer algum tipo de autodiagnóstico ou de diagnóstico para outra pessoa e recomendar ajuda, tá? Quem quiser falar um pouco mais sobre esse tema, me chama aí no meu privado, vamos conversar, vamos falar um pouco mais sobre isso, buscar formas de tratar, formas de lidar, né, com esse transtorno, porque para tudo há uma oportunidade de mudança, tá? Eu sempre falo isso e repito, sempre há oportunidades para mudança e para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Quem gostou, curte aí, comenta, compartilha, me ajuda aí e até o próximo vídeo. Beijão para vocês, até logo.